Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia do 27º domingo do Tempo Comum, dia 4 de outubro, dia em que a Igreja festeja São Francisco de Assis. A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías e fala do Cântico da Vinha. Quero recordar logo o grande significado simbólico que a palavra vinha. A vinha é uma plantação daquelas plantas que produzem uvas, e com a uva se produz o vinho. E você sabe como no Antigo Testamento o vinho simboliza a alegria quase a exaltação da vida, pela sua beleza, pelo seu significado, quando Deus é reconhecido como próximo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o vinho tem este significado. E de onde vem este vinho? Das vinhas. Então, quem se dedica e trabalha numa vinha, significa que está trabalhando para a alegria, para a felicidade, para o encontro com Deus, que promove no coração alegria, felicidade, quase que uma explosão de vida. E o texto de Isaías fala de um cântico da vinha. É Deus simbolizado por um amigo que possui uma vinha muito fértil numa encosta e fez diversas atividades para que a vinha pudesse produzir ainda mais. Então, ele ama a vinha, a trata com cuidado, limpou, plantou, edificou uma torre para vigiá-la, construiu um lugar apropriado para esmagar as uvas e produzir vinho, que se chama lagar. Em suma, ele se comporta como um esposo, e também esta é outra chave de interpretação, uma relação na antiga aliança e também na nova aliança, de Deus conosco como do esposo com a esposa. Deus, o esposo, e no nosso caso agora, a igreja, a esposa. E naquela aliança antiga, Deus, o esposo, e o povo de Israel, os hebreus que viviam como povo de Deus, era a vinha, a esposa do Senhor. Mas a vinha começou a dar uvas azedas. Injustiças, brigas, opressões, maldade, mentiras, muito ódio. Em suma, a vinha deixou de ser a esposa que, sentindo-se amada, procura corresponder ao amor do esposo, e produziu uvas imprestáveis, que não serviam para aquele vinho tão precioso, segundo a simbologia da Sagrada Escritura. E o profeta Isaías fala em nome de Deus, esperando o quê? Esperando a conversão, a mudança, o retorno, para que a vinha volte a ser produtora de uvas boas, como correspondência a todos os cuidados que recebe. E o Salmo 79, que nós cantamos, é o salmo que fala também da vinha do Senhor, que é a casa de Israel, onde o salmista pede a reconciliação com Deus. Nos arrancaste do Egito, lá éramos escravos, arrancastes do Egito esta videira, expulsastes nações, tribos, para plantá-las numa terra prometida. Voltai-vos para nós, Deus do universo, visitai a vossa vinha e protegei-a, e nunca mais vos deixaremos. Convertei-nos ao Senhor, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. É belíssimo este pedido de reconciliação, de pedido de retorno a Deus, que no dia de hoje é o nosso pedido. É o salmo que cantamos, não lembrando a beleza de tempos antigos, mas a beleza que hoje um homem adulto, uma mulher adulta, mas também um adolescente, um jovem pode ter quando, com toda a sinceridade diante de Deus, pede ajuda
para converter-se, para retornar, para retomar o caminho da verdade e do bem. E o Evangelho também fala da vinha do Senhor, é o Evangelho de São Mateus, e Jesus disse ao sumo sacerdote e aos anciãos que certo proprietário plantou uma vinha. Este proprietário também colocou uma cerca, construiu uma torre de guarda, arrendou a vinhateiros. Vinhateiros são os agricultores que têm a habilidade, a competência para poder cuidar da vinha, de todas as necessidades que ela necessita ao longo do ano, para que ela possa produzir. Mas no tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro, ao terceiro apedrejaram. Aqui está falando o evangelista dos profetas, que quase sempre foram maltratados, e até mesmo alguns deles foram mortos porque estavam incomodando com aquela insistência para recordar ao povo todo a lei de Deus, os mandamentos de Deus e o coração de Deus que nos ama com infinito amor e compaixão e misericórdia, e nós não correspondemos suficientemente a Ele. E depois, então, Mateus, o evangelista, continua: o proprietário mandou de novo outros empregados, mas eles os trataram da mesma forma. E o proprietário enviou-lhe finalmente o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E então mataram o filho do proprietário. É claro que aqui estamos falando de Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus, que foi enviado para restabelecer um relacionamento de amor mais explícito com o povo de Deus, da parte de Deus, esta abertura de misericórdia, mas as lideranças daquela época quiseram matar Jesus. E então, é aqui que, mais uma vez, cabe a nós repetir as palavras daquele salmo que cantamos para o nosso retorno a Deus. A vinha agora é a igreja, que foi oferecida, é aberta aos pagãos, retirada do antigo povo dos hebreus e oferecida aos pagãos. Uma palavra sobre São Francisco, que atendeu ao convite do Senhor para retornar e dedicar-se à vinha. Ele, que tinha levado uma boa vida na sua juventude, voltou a Jesus, se identificou com ele, a ponto que já os contemporâneos diziam que São Francisco era o homem mais semelhante a Jesus, que jamais tinha se visto na face da terra. E até a semelhança com Jesus se tornou tão grande que, num certo momento, ele recebeu aquelas feridas que os pregos tinham provocados nas mãos e nos pés de Jesus, as estímatas, e então as marcas da crucificação. E então, certamente, São Francisco tinha um amor apaixonado por Jesus Cristo na cruz, com tanto sofrimento que ele interpretava justamente como testemunho de um amor que não para nem mesmo diante da necessidade de se entregar até a morte na cruz. E então, São Francisco, além deste amor apaixonado ao crucificado, dele podemos recordar um amor extraordinário à Eucaristia, ao sacerdócio, porque é o sacerdote que torna presente Jesus no sacramento da Eucaristia, e a Sagrada Escritura. Como dizer, ele dedicou toda a sua vida
não a repetir os deveres, os mandamentos e as normas de Deus, isto vem depois, mas a fazer com que cada um pudesse reencontrar com surpresa, com admiração, com toda a beleza de Jesus Cristo quando se torna presente e que transforma a nossa vida humana em um caminho de alegria, sim de entrega, sim de sacrifício, mas também de felicidade e de alegria. E recordo a palavra do crucificado que fala com São Francisco quando lhe diz: Francisco, vai e conserta a minha igreja, ela está toda em ruína. Então, certamente, dedicou toda a sua vida a consertar a igreja para que ela fosse uma igreja viva. Como nós hoje desejamos que a nossa igreja sempre mais seja uma igreja viva. A última palavra é o amor dele à pobreza. A pobreza por quê? Porque Cristo é a única riqueza que sacia o meu coração. Ele basta. Com ele não necessitamos mais de nada. Mesmo sem alcançar a radicalidade de São Francisco, podemos renovar o nosso encontro com ele para que a nossa humanidade possa florescer de novo e sermos todos nós testemunhas da sua presença que vence o mal e a morte. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.